Sejam bem-vindos a mais um Boletim do Consegue. Hoje o assunto é o consumo de narguilé nos espaços e parques do nosso município de Timbó. Hoje o nosso convidado é o Policial Fogaça. Policial Fogaça. Não, é que eu nunca lembro se é sargento, se é cabo, se é soldado. É uma escalada, jornada longa. Mas ainda vou ser sargento também. Então seja bem-vindo, Fogaça. Obrigado, e também o nosso presidente do Consegue, o Levi, que vem também falar sobre essas demandas que o Consegue vem recebendo, né? Então, podemos começar então pelo Levi, ele vai falar o que tem chegado. Em nossas reuniões é uma reclamação constante, né, que os espaços públicos, parques, praças, enfim, locais públicos estão sendo tomados por pessoas que fazem uso do narguilé, né? Assim, a gente, como tá havendo muitos pedidos, muitas reclamações, a gente resolveu agir, né? E qual é a forma de agir? A gente está fazendo uma lista de apoiamento, né, para entrar com uma iniciativa popular, uma lei de iniciativa popular. Lei de iniciativa popular para coibir o uso nos parques e nos locais, parques, praças, locais públicos, né? A gente quer deixar bem claro que a gente não é contra o uso do narguilé. As pessoas elas vão continuar podendo fazer uso, vão continuar podendo consumir, mas não mais em locais públicos, né? A ideia é cada um, né, cuida da sua vida como bem entende, consome o narguilé aonde bem entender, mas não mais nesses locais. Por quê? Porque realmente as reclamações estão sendo constantes. Principalmente as famílias, elas se sentem um pouco intimidadas. Vamos supor, um pai que leva uma criança pequena, aí ele chega até nós reclamando que aquilo é um mau exemplo, né? Que aquilo é um mau exemplo, porque às vezes eles também se sentem intimidados de frequentar tanto o pavilhão Henri Paul como o Parque Central, quanto o Jardim Botânico, porque existem grupos de consumidores de narguilé que estão ali e que não são um bom exemplo para as crianças. Até então, a gente não pode discutir, não pode concordar e também nem discordar deles. O que a gente está fazendo? A gente, como Conselho de Segurança, a gente está ouvindo a população e a gente tem que agir. A maneira nossa de agir foi essa, procurar uma lei, né, formar uma lei de iniciativa popular para tentar coibir o uso. Então a gente vai lançar um link nos próximos dias, onde lá nesse link a pessoa vai poder preencher o seu nome, o bairro onde mora, o número do seu título de eleitor, né, para ela se tornar um apoiador para que essa lei realmente ela aconteça. Se não houver essa colaboração da comunidade, a lei não será possível dessa forma, nesse formato. Aí né? a gente essas pessoas deveriam procurar uma outra forma, que aí é através do prefeito ou através da Câmara de Vereadores. Sim. O que a gente precisa também deixar bem claro, que após essa lista, alcançarmos o número necessário de apoiadores, vai haver uma audiência pública na Câmara de Vereadores, onde as pessoas que defendem o uso e as pessoas que defendem que os parques e praças não é local apropriado, vão poder discutir nessa audiência. E a partir disso vai ser formulada a lei, a partir desse formato, que é um formato previsto inclusive na Constituição Federal. Sim, né? Exatamente. E a gente quer ouvir agora do Fogaça quais são os principais malefícios do narguilé e por que a gente deveria privar esses espaços que é voltado à prática de lazer e esporte, vedar o uso do narguilé. Exatamente, Ana. Então, boa tarde a todos. Vou aproveitar, Ana, e vou relembrar um fato. Isso é fato. Ficou registrado na história do Brasil que quem sobreviveu ali, ó, e passou a década de 90, Levi, Ana, viu aquele cenário das crianças que cheiravam cola. Sim. A cola, ela é um adesivo, um solvente. Sim. Esse solvente também é usado hoje no cigarro. Sim. Naquela época, intervenções federais de legislações essas que o município pode fazer paralelamente à União. Então nós queremos reforçar e proteger a população. Por que eu falo da cola, Levi, Ana? Naquela época, a cola, ela sofreu duas intervenções. Identificar o comprador e foi incrementado um sabor naquela cola que afastou os jovens. Ninguém mais quis chegar perto daquela cola, para cheirar a cola. No cenário caótico da época. Bom,
essa intervenção ocorreu e nós mudamos o cenário, graças à legislação que foi fortalecida. Sim. No caso dos fumígenos e do narguile e dos cigarros, aconteceu o contrário. Esse mesmo solvente que causa o problema na população, que é a base para a produção do cigarro, do narguile, que ele precisa de um agente combustível para queimar, ele continua lá. Quando o assunto é tabagismo, não foi proibido ainda, então ele continua presente no narguile e no cigarro. E as canetas, aquelas vapor, que a criançada Sim. tem a curiosidade de experimentar, Sim. o tal cigarro eletrônico, o agente propulsor que queima é um solvente. Esse mesmo do passado da década de 90. Sim. O que acontece? Nós queremos então fortalecer essa legislação que, o contrário do que aconteceu lá na década de 90 proibindo a cola, acontece hoje onde a indústria do cigarro, ela coloca um incremento, um sabor agradável que atrai quem? Os jovens. Então todo mundo sabe, já não é mais novidade, que o narguilé ele é mais prejudicial, equivale a fumar 100 cigarros. Uma rodada, uma exposição de 20 a 40 minutos equivale a fumar 100 cigarros. Ou seja, esse parque aqui, por exemplo, aqui, ó, final de semana o parque está cheio, lotado de gente, famílias e crianças. Geralmente a proposta de um parque é para utilizar ele da forma mais segura possível, práticas seguras, saudáveis, responsáveis, mas atualmente está aumentando o consumo também do narguilé. Desvirtuando o real propósito do parque. As famílias que trazem suas crianças e as crianças que estão observando essa prática, fica a pergunta: será que o pai e a mãe têm tamanho conhecimento das consequências e dos riscos da exposição que os filhos observem essa tal prática? Qual é o argumento que essa família vai ter para dialogar com essa criança e com o adolescente e defender e tentar proteger? Por isso que nós estamos aqui reunindo outras autoridades do município. Sim. O CONSEG tomando essa frente desde 2015 que esse assunto vem sendo debatido em Timbó, e a Polícia Militar, através do programa ProERD, levou esse assunto para dentro da sala de aula. Graças a Deus a criançada está tendo acesso à conscientização, mas não para por aí. Nós queremos esse fortalecimento. E a gente tem também que lembrar que existem espaços regulamentados na cidade de Timbó para a prática do uso do narguilé. E nesses locais a polícia tem um controle, a vigilância sanitária também, onde existe exaustores, existe também a proibição da venda da substância para menores de idade. Então assim, tem garantias que os usuários que estão fazendo uso estão dentro das suas competências. A filtragem, Ana, do ambiente é caríssimo aí para a indústria, para o lojista proteger o ambiente. Eles colocam um filtro para que quem está passando na rua não seja exposto ao uso passivo. Tamanha preocupação que foi agora de 2015 para cá, quando esse solvente, que é agente componente do narguilé e dos cigarros, ele entra para a Organização Mundial da Saúde tipificado como cancerígeno. Os solventes, então, passou a ser uma preocupação. O Ministério do Trabalho e da Saúde emite portaria anualmente, Levi, para proteger quem? O trabalhador. Sim. Esse que sofre lá na ponta, lá na hora do trabalho. E tem a sua idade reduzida, muitas vezes, em função da exposição. Mas quando o assunto é tabagismo, ainda não temos essa legislação tão forte, fortalecida. Fogaça, fala pra gente, porque o jovem que faz uso, ele fala pro pai e pra mãe e garante que a água filtra a substância. Filtra? Tá errado. Tá errado porque a água, ela não filtra os componentes, os toxicológicos, a química do narguilé e também não filtra do cigarro. Por que a água não filtra? A água, ela dissolve produtos que são solúveis em água, mas aqueles solventes e os produtos químicos que tem na essência do tabaco, eles não dissolvem na água. Quando eles atingem a mucosa, a inalação e vão para o pulmão, aí sim eles se dissolvem na mucosa e são absorvidos. Sim. E é por isso que é cancerígeno. E uma vez que ele é absorvido e retido no organismo, ele pode ficar até 16 anos lá. É difícil a cura depois. Depois, para limpar esse organismo é muito difícil. Ou seja, o custo com a saúde pública ele está aumentando ano também, se for ver, versus o tabagismo no Brasil. Fogaça, você fala bem sobre isso. Qual é a sua formação? Bom, atualmente eu venho me especializando no assunto tabagismo, Ana.
Para entrar em sala de aula, atingir as 14 escolas de Timbó, onde eu trato de assuntos com as crianças, professores, discentes, diretores, eu preciso continuar lendo sobre o assunto. Atualmente eu sou farmacêutico, bioquímico, analista clínico e toxicológico. Ou seja, eu aproveito o meu currículo da formação de farmácia, na Polícia Militar eu aplico o programa preventivo que vocês conhecem aí, o PROERD. Então, pessoal, mais do que esclarecido, uma pessoa totalmente instruída, né, falando sobre o assunto, mas eu volto a afirmar, o nosso objetivo é coibir o uso em parques e locais públicos, parques, praças, locais públicos. Então assim, se você quiser fazer uso, mesmo ouvindo tudo o que o Fogaça relatou para a gente agora, a gente não tem como proibir você de usar, mas o que a gente está tentando é coibir o uso nesses locais, proteger as pessoas que não têm nada a ver com quem usa, não tem interesse de participar dessa prática, né? Então esse é o objetivo. Então se você que está vendo a gente agora, né, vai ter o acesso nas redes sociais, a gente vai divulgar o link, e você quiser apoiar essa causa, por favor, preencha o link que vai ser amplamente divulgada e acompanhe nas redes sociais as próximas, a continuidade desse nosso projeto para tentar coibir isso daí. E venha participar, porque afinal de contas, como eu disse, após a gente chegar ao número necessário de assinaturas, a gente vai ter uma audiência pública. Sim. E venha conversar com a gente. Nós somos um espaço aberto justamente para isso, para que os projetos atendam às demandas da sociedade. Lembrando que as nossas reuniões do Conseg, elas acontecem toda a primeira quarta-feira do mês na Câmara de Vereadores de Timbó, às 19 horas. Então, se você quiser ir lá discutir, vir lá acompanhar o desenrolar de todos esses trâmites aí que envolvem essa lei de iniciativa popular, é convidado nosso, vem até lá na Câmara de Vereadores de Timbó, sempre a primeira quarta-feira do mês, às 19 horas. Vem com a gente! Beleza. Senhores, fica o apelo e o pedido então para que nós façamos essa proteção da nossa cidade. Perguntem para uma criança hoje que está estudando no 5º ano, desde 2014 para cá, ela ouviu falar muito de tabagismo, da proteção e como se manter seguro, saudável e responsável. Contamos com o apoio. É isso aí, pessoal.